Se você acredita que existe apenas homem e mulher, pênis e vulva, você está muito enganado. E eu vou te contar o porquê. Oi, eu sou Gi Morales, do Gênero Fluido BR, e hoje eu vou falar sobre sexo e as construções que fazemos sobre ele. A primeira coisa que precisamos entender é que sexo é diferente de gênero. Gênero é uma construção social que define uma série de expectativas para o que entendemos como homem ou mulher. Já o sexo é um conjunto de características biológicas que definem os órgãos reprodutores e sexuais. Ele pode ser definido principalmente pela genital, mas também pelos cromossomos e pela composição hormonal desse indivíduo. O que acontece é que desde o século XIX utiliza essas características biológicas para nos dividir dentro desse conceito binário de sexo masculino e feminino, que é esse conceito de que existem apenas dois sexos e uma pessoa ou é um ou é outro. Infelizmente, essa visão arcaica é carregada pela nossa sociedade até hoje. Mas a verdade é que não existe apenas pênis e vulva. Nós, seres humanos, somos plurais e existem diversas possibilidades para o sexo de uma pessoa. E eu vou explicar como. Por exemplo, quando utilizamos os cromossomos para diferenciar o sexo de uma pessoa, nos deparamos com o XX e o XY. Mas existem diversos artigos sobre o tema, como o de Anne Fausto-Sterling, onde ela disserta sobre os 5 sexos. E você talvez conheça essas variações como hermafrodita. Mas esse é um termo muito arcaico e ofensivo para o que hoje a gente conhece como intersexo. Uma pessoa intersexo naturalmente desenvolve características sexuais que podem fazer parte de ambas as construções do que acreditamos que deve ser um corpo masculino ou um corpo feminino, sendo que algumas variações de intersexo são visíveis no nascimento, enquanto outras não são aparentes. Por isso que certas pessoas intersexo só se identificam dessa forma já na fase adulta. Agora, é muito importante que a gente não interprete a existência de pessoas intersexo como um distúrbio, mas sim como uma variação biológica natural. Imagina, por exemplo, se decidem definir um tamanho normal de seios e decidem que quem não possui seios ou possui seios muito grandes sofre de uma síndrome. Parece bizarro, né? Mas é exatamente dessa forma que muitos médicos ainda hoje definem o sexo de uma pessoa. Utilizando um falômetro, que nada mais é do que uma espécie de régua para medir o órgão sexual de bebês, eles definem o que pode ser considerado um pênis, um clítoris ou indefinido. E infelizmente, ainda hoje, os médicos utilizam desses critérios culturalmente construídos para adequar o corpo de um bebê ao que é considerável aceitável socialmente. O que significa que muitas pessoas intersexo sofrem cirurgias genitais puramente estéticas quando ainda são bebês, ou seja, sem o consentimento desse indivíduo. E apenas para adequar essa pessoa dentro da construção social que criamos do que é homem e o que é mulher. Não seria esse um indício de que até a biologia se curva a um conceito criado artificialmente de que existem apenas dois sexos na natureza, um masculino e um feminino? Muitas vezes os argumentos biológicos são utilizados como um artifício para propagar a intolerância. Mas a verdade é que, ao contrário do que muitos pregam, a natureza não é binária. Ela é muito diversa e precisamos reconhecer e legitimar isso. Essa percepção de que existem tipos normais de corpos é uma construção social que tenta impor uma estética corpórea padronizada, que não é verdadeira. Ao invés de abraçar a diversidade biológica, recorremos a procedimentos invasivos, buscando manter um padrão estético criado para genitais. E uma das razões para que essas práticas de padronização ocorram é justamente a necessidade de registrar o gênero nos documentos. Sendo que ainda hoje, muitos países como o Brasil possuem apenas duas opções, o masculino e o feminino. Não faz sentido algum continuarmos mutilando corpos de bebês apenas para seguir as construções sociais.
ou para adequar essas pessoas às opções disponíveis em um documento. Precisamos sim adequar esses documentos e estas construções sociais para que elas acolham todos os corpos. Então, bora lutar pela desconstrução dessas práticas limitadoras? Compartilhe esse vídeo e fica ligado aqui no canal, que em breve vai ter muito mais conteúdo para você.